Bom dia a todos. Hoje é um dia que tem um significado especial para mim. Não só por a gente estar desenvolvendo uma atividade do Grupo Cronos, que graças à iniciativa do professor Gildo, ele vem recuperando muito da história da ciência e da saúde em São Paulo. Acho uma coisa importantíssima, né? A gente tem um pouquinho de antropologia médica e de história da medicina, talvez como uma forma de você introduzir de uma forma mais natural as humanidades no currículo médico. Quer dizer, é bom ter houses, né? Mas é bom que eles tenham um pouquinho de tempero do Dr. Kildare. Os mais jovens não entendem, é um conflito de gerações, mas existia um personagem chamado Dr. Kildare e tem dois personagens. Um que era nos anos 60 do filme e tinha nos anos 30 que passava no cinema. Onde o médico pouco podia fazer na época, mas ele dava compaixão, solidariedade e apoio. Hoje a gente tem muito a fazer, talvez falte uma outra parte. Como é que equilibrar isso? Bom, além disso, eu vou discutir um tema que é o curso mental de medicina. Eu fui aluno do curso mental de medicina. Entrei no curso mental de medicina não porque eu tivesse a menor noção do que era a mudança curricular, mas simplesmente porque se imaginava que no cursinho havia uma lenda de que era um curso que formava pesquisadores também. Então, como era, o problema não era a finalidade, não era a habilidade, mas como eu tinha a veleidade de trabalhar com pesquisa, eu fui para o curso experimental e olha, foi uma experiência extraordinária. E o curso era bom tanto que eu consegui aprender medicina. Quer dizer, isso significa que ele tinha capacidade de incutir, mesmo nas mentes mais inóspitas e os terrenos mais estéreis, fazer germinar a semente do conhecimento. Mais ainda, eu estou vendo professores muito queridos que me deram aula, dedicaram o seu tempo, a sua generosidade com paixão, dividiram o conhecimento que tinham e trabalharam para dar um melhor ensino médio. Então, o professor Marcelo, o professor Eduardo, sinto falta de estar aqui, o professor Isaías, que foi nosso paraninfo patrono sem poder estar presente na minha turma, o professor Eduardo Marcondes e o professor Guilherme, que juntos, né? Eu lembro da Anitta, eu lembro do Baiardo, eu lembro de pessoas que tinham a paixão pelo ensino. Aliás, o único viés da interpretação que eu sinto do curso mental, talvez não fosse nem o fator do sucesso dele, não fosse tanto a estrutura curricular, pode até ser. Mas quanto disso veio do envolvimento dos professores? Do Praxedes passando visita numa enfermaria fictícia porque não tinha o HU. A professora Milena ensinando a gente propedêutica num hospital terciário, a gente poder ir em posto de saúde, que era inacreditável, fazer parto. Por não fazê-lo no hospital, nós íamos na Vila Nova Cachoeirinha, íamos no hospital do Tatuapé, porque a gente não tinha acesso a fazer parto dentro do HC. Qualquer que seja o resultado, ele aconteceu, e se era para ser um experimento, ele foi um experimento que não teve a análise adequada. Principalmente porque, se a gente for analisar agora como elementos indiretos da qualidade, se a gente for analisar como sucesso profissional e número de professores e gente que seguiu a carreira acadêmica, o experimental foi um curso muito bem sucedido. Muito bem sucedido. Ele acabou sem que a gente tivesse chance de avaliar e comparar, fazer uma análise pedagógica, e acho que é importante relatar isso. Eu não sou contra ver erros ou acertos, mas simplesmente a gente tem que analisar e impedir procurar fazer os mesmos acertos e impedir os antigos erros. Bom, então eu não podia estar mais feliz de estar aqui no EA e poder ver essa discussão. Infelizmente a gente teve que mudar de local, o HU não tinha condições, mas seria o lugar que a gente sonhava que ia ter o HU e não teve. Eu nunca
Fui trabalhar no HU como chefe da patologia há um tempo. Bom, eu não quero me estender. Agradecer a Patrícia pelo trabalho de pegar esse tema e aviso que eu vou ter que sair mais ou menos 12h30, porque eu dou aula para os alunos da faculdade às 14h, numa aula de autópsia. Que é uma aula que você tem que preparar bem e não há a menor possibilidade de eu iniciar o preparo dessa aula aqui. Inclusive seria um pouco difícil e criaria alguns problemas de localização. Mas eu fiz questão de estar aqui hoje e passo a palavra para o professor Gildo para que encaminhe a discussão. Professor Cavalheiro, obrigado pela presença, porque ele foi uma das pessoas que ajudou na luta pela implementação do experimental na Faculdade de Medicina. E o amor deles por esse curso mostra que eles estão aqui hoje para ver essa reunião que muito nos honra. Obrigado, professor Paulo Saldiva. Agradeço e cumprimento todos os presentes. Tivemos esse contratempo de uma mudança muito de última hora. Isso talvez nos atrapalhe hoje, mas, por outro lado, está sendo transmitido pelo IPTV e será gravado e disponibilizado no YouTube. Então, a gente espera também replicar mais essa nossa apresentação e discussão que esperamos que surja. Nós temos a convicção de que a história da ciência tem uma função, que é essa de evocar a memória do passado, mas também tem a missão de usar esse passado para discutir o presente. Então, nesse sentido, acho que é muito apropriado que a Patrícia Tavano, que fez toda uma formação na Faculdade de Educação, na sua graduação, mestrado, doutorado, e se dedicou a levantar dados dessa história do curso experimental de medicina e do próprio HU, esteja aqui conosco. Ela atualmente está trabalhando num escritório que presta ajuda a Moçambique e, então, sem mais, eu já passo a palavra para você. Precisaria falar no microfone por conta da gravação. Bom dia. É uma honra estar aqui, não só com um tema que me apaixonou completamente, mas em poder encontrar pessoas que estiveram lá para contar também um pouco da própria experiência, né? Eu acho que vale a pena eu falar muito rapidamente. O meu primeiro contato com a ideia do curso experimental veio quando eu comecei a fazer o levantamento de dados no meu mestrado, em que eu estudei, na verdade, a anatomia humana de Bovero e Locke, né? A construção da disciplina. Então, tanto no mestrado quanto no doutorado, eu trabalhei com a discussão de currículo. E quando eu cheguei na década de 60, surgiu um curso experimental de medicina na Faculdade de Medicina, né? Naquele momento, a única coisa que eu pude fazer foi guardar, né? Porque eu estava no meio do levantamento de dados para anatomia humana, e então retomar ele no doutorado. E eu tive uma experiência belíssima, porque eu tive o prazer de entrevistar ex-alunos, ex-professores, além de fazer um levantamento documental. Então, até na tese eu falo exatamente isso. Esta é uma versão da história, né? É a minha versão, baseada em documentos, baseada em entrevistas, sim, mas é a minha versão, né? E eu tenho certeza que muito do que eu vou falar, do que eu escrevi, do que eu possa vir a falar ainda, será contestado, o que é ótimo, porque uma grande preocupação que eu vi entre os ex-alunos e os antigos professores é o apagamento do curso experimental na história da Faculdade de Medicina. O experimental ele foi sendo colocado como algo que não deveria se falar.
Algo que foi sendo esquecido, né? E simplesmente, quando se chega na faculdade de medicina e se pergunta onde estão os programas do curso experimental? Ah, não sei. Ah, queimaram. Ah, alagou. Ah. Então, a resposta é sempre nesse sentido do não sei, nem lembrava que existia. Né? E foram, na verdade, 8 turmas, o que é uma quantidade grande de pessoas, de investimento financeiro, emocional, moral, técnico, intelectual. Né? Então, quanto mais espaços, quanto mais oportunidades a gente tiver para falar do curso experimental, mais o curso experimental vai reaparecer, né? Vai se reconsolidar e ocupar a posição que ele merece, que é uma posição extremamente importante quando se fala em estudos curriculares. Não existe nenhuma iniciativa de se colocar 2 cursos médicos ao mesmo tempo na mesma universidade. Não existe isso. Tá? Principalmente porque quando a gente pensa em currículo como um território político de disputas, não cabe dentro deste território dividi-lo. Então, a divisão do território que o curso experimental propõe com o que vai então ser agora chamado curso tradicional de medicina é muito diferente, é inédita, sim. Infelizmente, ele sofreu uma série de reveses, né, e foi se apagando. Então, é um pouco essa história que eu selecionei aí para a gente ir conversando. Tá? Como o professor Gildo disse, é uma tese de currículo, mas eu não vou estressá-los, digamos assim, com aquela questão curricular mais profunda. A gente vai passar um pouco mais na história mesmo do experimental e a relação que ele tem com o HU, que eu acho que é o foco mais vital hoje para a gente. Vamos sobre isso. Tá? Então, ficaram pequenos, né? Desculpem. Tá? Bom. Então, entre 1968 e 1975, a Faculdade de Medicina ofereceu um segundo curso, que ficou conhecido como Curso Experimental de Medicina. Este segundo curso, ele acabou fazendo com que o curso que existia lá ganhasse um nome também, que ganhou o nome de Curso Tradicional de Medicina. Tá? É o mesmo curso que vem sendo organizado desde 1913, quando a faculdade é fundada. Tá? A ideia de criação do experimental é que ele fosse uma experiência. Experiência mesmo, né? De vamos ver o que funciona, o que não funciona, isso é melhor, isso é pior. E chegar a um momento em que se pudesse fazer uma média. Tá? Uma média entre o que funciona aqui, o que funciona ali, e ter um outro curso muito mais forte, muito mais pujante para a Faculdade de Medicina. Tá? É importante que a gente lembre, e isso vai impactar diretamente na realização e na consecução do experimental e do tradicional também, né? Que este período é um período de polarização política extrema. Né? Quem não era comunista era da direita. Quem não era da direita era comunista. E aí a grande questão é, será que eram realmente todos comunistas? Será que eram mesmo? Né? O trajeto que eu fui fazendo era muito mais no seguinte sentido. Estes comunistas, chamados comunistas, eles eram pejorativamente chamados comunistas, porque, na verdade, eles eram reformistas, eles eram progressistas, eles buscavam coisas para a melhoria. Tá? Ainda assim, a polarização era muito forte, tipo coxinhas e mortadelas hoje. Né? Fazendo uma comparação chula, gente, perdão.
Ainda, nesse período, a gente tem uma quantidade muito grande de manifestações sociais. Então, todo o movimento do feminismo, racismo, etc. Né? Em 64, o golpe militar. Em 1968, o ato institucional número 5, que aí acaba com a graça, digamos assim. Né? E também em 68, o que impactou muito a faculdade é a reforma universitária. Tá? Esse panorama ele vai permear os anos de realização do experimental. Vai impactar na possibilidade de criação do HU, dos centros do centro de saúde. Tá? Outra coisa que impacta e muito é o lugar da própria faculdade de medicina. Né? Quem era a faculdade de medicina da USP na década de 60? Era uma faculdade que se fundamenta na inovação, na busca por questões alternativas de tratamento, por liderança. A faculdade de medicina, ela abastece é uma palavra muito ruim, perdão, mas vocês vão entender. Ela fornece, melhor, quadros políticos. Então, tem uma quantidade expressiva de secretários de educação, secretários de saúde. Né? A faculdade de medicina, ela influencia muito da construção dos currículos das outras faculdades. Porque não só ela tem uma posição forte de ter uma qualidade reconhecida de formação, mas ela também cede pessoas, cede professores para ajudar outras faculdades. Então, a faculdade de medicina, ela vai se embrenhando em outras unidades, em outras universidades, num processo de aculturação destas outras universidades. Tá? Ao mesmo tempo, ela vem selecionando a sua linha de ação. Tá? E a linha de ação da Faculdade de Medicina é uma relação próxima da teoria com a prática, tá? Só que muito voltada, a partir da década de 30, para a especialidade médica. Então, a faculdade vem se especializando e vem se desenvolvendo numa preponderância, da tecnologia em medicina. Tá? O que acontece? Esse espaço é um espaço que a faculdade foi construindo desde 1913. Quando chega à década de 60, ela está relativamente confortável. Na década de 50, a Faculdade de Medicina foi considerada a única da América Latina com qualidade compatível às faculdades norte-americanas. Isto vai deixando a faculdade acomodada. E aí vocês vão entender por que eu estou falando do acomodado. Quando a gente começar a falar das pessoas que pensaram o curso experimental. Tá tudo bem, gente? Tá. Então, vamos lá. Qual que é o trajeto do experimental? 1964, o grupo começa as discussões. Tá? Essa é uma data que eu encontrei, ainda que haja uma série de relatos de que essas discussões iniciam-se no final da década de 50. Tá? Mas, que seja. Né? Então, o que eram isso? Era um grupo de professores que estava pensando em modificar o ensino da faculdade. E eles pensavam o seguinte: a faculdade sentou na sua fama, se acomodou e esqueceu que grande parte desta fama foi conquistada porque ela se colocava numa posição de vanguarda. Só que é uma vanguarda voltada para a assistência. O que eles diziam? Que esta vanguarda voltada para a assistência estava bastante bem contemplada.
Era preciso, então, que a vanguarda da faculdade se voltasse agora para o ensino dela. Assim como, em 1913, a ideia de Arnaldo Vieira de Carvalho de trazer professores estrangeiros que pudessem dar conta de um ensino aliado à pesquisa e construir um novo ethos nesta faculdade, tá? Este grupo, na década de 60, ele recupera essa ideia de nós precisamos repensar o ensino. Tá? E o que está acontecendo? Tem uma grande crise chamada crise dos excedentes. Basicamente, por um grande erro de regra de seleção do vestibular, todas as pessoas, todos os candidatos que prestassem vestibular e tirassem nota 5 eram considerados aprovados. Só que não tinha vaga para todo mundo que era aprovado com nota 5. Então, todos os anos acontecia o quê? Um monte de ação judicial para conseguir mais uma vaga, mais uma vaga. E existe uma pressão governamental muito grande para que se amplie as vagas do curso de medicina. Né? Isso foi feito aos poucos, a faculdade sai de 70 vagas, vai para 80, vai para 90, mas ainda era considerado muito pouco. Né? Na década de 60, a crise dos excedentes ganha proporções enormes, porque mais pessoas finalizam o ensino médio. Então, na década de 60, a gente tem um movimento na educação de base que permite que mais gente pleiteie uma vaga no ensino superior. Tá? Além disso, na década de 60, tem uma pressão fortíssima para que a Faculdade de Medicina ocupe a própria cidade universitária. Tá? Inclusive, tem algumas iniciativas de construção de outros cursos de medicina em outras unidades da Universidade de São Paulo, justamente para tentar uma outra ocupação. Tá? E, da década de 50 em diante, uma série de universidades pelo mundo vão fazendo reformas. Tá? Nos Estados Unidos, várias fazem, Harvard, Western Reserve, McMaster no Canadá, Maastricht na Holanda. Tá? São reformas que vão sempre pensando no seguinte sentido: por que a gente está se afastando tanto do indivíduo? Por que a gente está se preocupando mais com a tecnologia da assistência e menos com o indivíduo assistido? Tá? E aí, usando esse espaço-tempo mais propício, em 1966 é proposto o curso experimental como uma forma de aumentar a quantidade de vagas, ocupar a cidade universitária e fazer uma experiência em reforma do ensino superior. Tá? Ele é aprovado em 67 e em 1968 inicia a primeira turma. Tá? E aí, agora eu vou convidar vocês para a gente ir, ano a ano, as turmas, o que foi acontecendo. E, ao final, o que é que a gente vai percebendo? Inclusive, um dos meus entrevistados fez esse comentário que eu achei fantástico. Ele fala assim: o curso experimental não teve acabou. Sabe? Não teve assim, vai acabar. Um dia a gente acordou e o experimental não estava mais lá. Você fala, mas como isso? Né? Um curso de medicina é um curso que tem... E aí, assim, a gente vai acompanhando as 8 turmas que foram oferecidas e vai vendo por que ele vai acabando. Um pouquinho cada ano. Né? Um pouquinho cada turma vai perdendo a essência do experimental, infelizmente. Tá? Aqui, né? Ei, pro lado errado. Desculpem. Olha lá. O que o experimental queria? Né?
que o grupo proponente do experimental pensava em relação à reforma do ensino médico. Tá? Um grande chave, aqui são grandes chaves só, tá? Tem uma série de outras questões também, mas... Primeira coisa, uma formação mais generalista. Tá? A ideia não era a especialidade precoce como estava acontecendo em outros cursos médicos e no próprio curso tradicional de medicina. Tá? A ideia era que o aluno ele tivesse uma formação que pensasse em problemas mais gerais, mas também desse base para ele pensar em questões mais graves, mais profundas. Tá? Ele poderia ter uma formação para atuação imediata. Então, ele fez os 6 anos, ele pode atuar. Mas se ele quiser fazer uma especialidade, ele também tem condição para acompanhar a especialidade. Tá? Isso é muito diferente do que acontecia. Por quê? Vou dar só um exemplo. Faculdade de Medicina, na época, era o sistema de cátedras e havia, Bom, 3 cátedras de clínica médica. Tá? Cada uma trabalhava com uma linha. E elas não conversavam, porque havia uma briga enorme entre os catedráticos. Bom, ok. Passou. Ai, que bom. Não tem mais briga, não. Não tem mais briga, não tem catedrático, né? Então, foi resolvido. A gente fica muito contente em saber que passou. Ele captou a energia ególica e canalizou para gerar eletricidade. Energia ególica. Detalhe. Egoelétrica. É energia egoelétrica da Faculdade de Medicina. Ótima essa. Tem até modificamos o currículo. Porque quando a pessoa começa a falar de si mesma, o currículo látex expande. Então a gente montou o currículo látex. Látex. Porque ele estica, né, na hora que a pessoa está falando de si mesma e depois ele volta ao estado fundamental. Sim. Vocês veem que assim, né, é importante a gente ter recurso, né, para poder até tirar sarro dos outros. Apaga isso, por favor, tá? Tá? Mas o que eu acho importante o professor Saldiva sinalizar é que eu estou falando de uma coisa que aconteceu em 1960. Nós estamos em 2017. Né? A energia egoelétrica permanece. Né? Eu não sei aí dizer assim, o quanto ela foi renovada, inclusive. Isso é uma das coisas que o experimental buscava romper. Tá? Porque a grande ideia do experimental era aproximar aluno e professor. Primeira coisa. Tá? Então, o meu aluno, o aluno do curso experimental, ele era dividido em grupos pequenos. Cada grupo era destinado a um professor dentro da matéria. Tá? E com isso, eu fazia reuniões com este grupo e fazia esse aluno ir atrás. Esse aluno construir o seu conhecimento. Esse aluno buscar compreender os processos de assistência. Tá? Isso aliado a uma organização do currículo que previa a integração de conteúdos. Tá? Uma integração que foi chamada de vertical. Como é que funcionava isso? Eu tinha tenho, né? Sistemas corporais. Tá? Cada sistema corporal montava-se um bloco. Dentro deste bloco, eu colocava, então, os conteúdos necessários para a compreensão daquele sistema. Então, eu tinha o sistema esquelético, por exemplo. Aí eu entro com anatomia de esquelético, histologia, embriologia, patologia, tudo do esquelético. Legal, montei o esquelético, passa para um outro sistema. Tá? Muscular, cardiovascular, e assim vai. Tá? Esses blocos, a intenção era que eles chegassem até a clínica. Tá?
As primeiras turmas conseguiram fazer essa relação com a clínica mais próxima, depois já ficou um pouco mais perdida essa relação. Tá? Outra coisa importante do experimental: inserção antecipada do aluno na prática. Como que era isso? O aluno fazia 4 ou 5 anos de curso e no 6º ano ia para o estágio, para a prática mesmo. O que o experimental propunha? Já nos blocos trabalhar um pouco com esta inserção de clínica. Então, no 2º ano. Tá? No 3º ano, o pessoal do experimental ia, de fato, para a clínica, ia para o centro de saúde. Por quê? Isto o experimental funda na Faculdade de Medicina. A inserção da atenção primária. A Faculdade de Medicina ela foi se fechando muito numa questão de atendimento hospitalar. O que o experimental fala? Tem uma porcentagem enorme da população que não precisa de hospital, mas precisa de médico. Onde que esse pessoal está? Está nos centros de saúde? Então a gente tem que ir lá para o centro de saúde. Tá? Mas um centro de saúde só para atenção primária não dá. Eu preciso de um hospital de retaguarda. Né? E então vem, junto com o projeto, não só a construção do centro de saúde, mas a construção do hospital universitário, que seria esse hospital de retaguarda, um hospital de atenção secundária. Né? Casos mais graves seriam encaminhados para o HC, mas montava-se, então, com isso, uma rede diferenciada de atendimento. Tá? Muito bem. Então, olha lá. 1968 começa a turma. Primeira turma. Foram oferecidas 50 vagas, só que no vestibular, a Faculdade de Medicina ofereceu 150 vagas. Quando foram selecionados 150, esses 150 alunos foram chamados, colocados no anfiteatro e falou assim, olha, 50 de vocês vão para este novo curso, 100 ficam no outro. Né? A ideia era primeiro que fossem 50 voluntários. E, para surpresa e alegria do pessoal, muitos foram voluntários. Né? Eu fiz uma estimativa que não contei um por um, mas pelo menos a metade da primeira turma foi de voluntários, tá? Que compraram a ideia de fazer um curso diferente. Né? E aí, o restante das vagas foi preenchido com os outros 100. Tá? A ideia qual que era? Que o experimental tivesse a sua infraestrutura sediada aqui na cidade universitária. Então, montou-se provisoriamente o barracão, onde tinha microscópios, tal, para as aulas de histologia, para a aula de histologia, de embriologia. Tá? Usava-se a estrutura da química, da psicologia, da odontologia para a anatomia, por exemplo. Tá? E é importante lembrar que a química já estava aqui desde 1963. Então, o pessoal da Faculdade de Medicina tinha que vir para cá fazer bioquímica. Por quê? Porque o professor Isaías Hall, um dos grandes nomes do curso experimental, ele acreditava, de fato, na integração da universidade. Então, quando ele assume a cátedra, o que ele faz? Ele traz a cátedra dele para cá. Tá? Deve ter sido uma briga boa, né? Para dizer o mínimo. Tá? Né? Mas, então, a química já estava, já tinha a infraestrutura da bioquímica aqui, ótimo. E esse pessoal, esses 50 alunos, ficaram aqui este primeiro ano. Tá? Os professores, o sistema foi um pouco esse também. Você quer trabalhar com esse curso? Olha, ele é assim assado, você quer? Ah, quero, não quero. Ou você aceita trabalhar com este curso que tem uma gestão diferenciada? Porque este curso não era subordinado diretamente à congregação da faculdade. Ele tinha um conselho de orientação didática. Tá?
Professor Isaías. Eu fui no prédio errado. Acabamos de falar do senhor, professor. Aproveita e fala mal enquanto eu não vou lançar. Então agora não vou mais falar mal, tá, gente? Desculpa aí. Tá? O que acontecia, então? Tinha uma comissão de orientação didática que ela tinha autonomia na seleção dos professores, na organização dos conteúdos, tá? E era um grupo que trabalhava muito no seguinte sentido, de organizar essa experiência educacional, essa experiência didática, de uma forma que ela pudesse ser realmente profícua. Então, o que os antigos professores me contavam? Eles falavam assim, olha, por exemplo, o pessoal da bioquímica, né? Nós fomos até a Faculdade de Medicina de Minas, que estava trabalhando com algumas metodologias ativas diferenciadas. Nós fomos lá, vimos o que estava acontecendo, voltamos, vimos as experiências e aplicamos algumas coisas aqui. Tá? Nós tivemos também orientações na formação de grupos operativos. Então, eles tiveram uma assessoria para isso. Tá? E isso foi acontecendo de uma forma ou de outra nas várias disciplinas. Por quê? Este COD-100, ele se organizava de forma a abrigar esses professores e ajudá-los a se colocarem como professores que estavam ali para tutoriar o aluno e não para ficar ensinando ele. A ideia aqui qual que era? Que o aluno deveria aprender. O foco do experimental é o aluno aprende. A gente não ensina. Tá? O que para a época é bastante inovador, porque esta ideia na educação, ela existe desde a década de 50, mas ela ganha força mesmo na década de 90. Tá? Em 1968, então, arrancou o experimental. Tá? Em 1969, já foi oferecido vaga para o experimental direto no vestibular. Então, o candidato ele se inscrevia para um ou para o outro, ou de acordo, tá? Só que aí, em 1969, vem o rescaldo de duas ações governamentais cruciais. Primeiro, ato institucional número 5, que cassou, aposentou uma série de, compulsoriamente, diversos professores funcionários da Faculdade de Medicina. Muitos deles ligados ao experimental. Tá? Professores que estavam no experimental e eram professores-chave no experimental. Tá? Ao lado do AI-5 vem a reforma universitária, que extingue as cátedras, tá? Faz com que a faculdade se divida em ciclo básico e clínico. Bastante clara a divisão, porque ela cria o Instituto de Ciências Biomédicas. E o Instituto de Ciências Biomédicas recebe todas as cadeiras de ciências básicas, não só da Faculdade de Medicina, mas da odonto, da enfermagem. Então, todas as cadeiras de ciências básicas são aglomeradas no ICB. Tá? Menos a bioquímica, que já estava no Instituto de Química desde 1963. Né? E aí, o que é que a gente começa a perceber aqui? Tá? Em 1969, 2 professores cruciais do experimental são afastados. O professor Isaías Hawks está aqui conosco e o professor Alberto Carvalho da Silva. Né? Foi seu orientador. É? Esses 2 professores, eles eram...
FAPESP. E da FAPESP. Eu ia fazer o comentário da FAPESP. Não é verdade. É uma mentira que ficou estabelecida. Não é verdade. Da FAPESP ou do IEA? Qual das duas? Era muito meu amigo, mas não é verdade. Depois eu conto quem fez. Depois conta pra gente a história, professor. Esses dois professores, ao lado do professor Guilherme Rodrigues da Silva, da Medicina Preventiva, e do professor Eduardo Marcondes, professor do irmão do querido professor Marcelo aqui, eram 4 professores que estavam combativos constantemente em defesa do experimental. O que vai acontecer? A força política de sustentação do experimental cai à metade. Tá? Ficam o professor Guilherme e o professor Eduardo. O professor Eduardo é muito querido por todos os ex-alunos com que eu conversei, os antigos professores também, mas havia algumas restrições na Faculdade de Medicina a ele. Tá? Uma delas vinha da própria forma como ele assumiu a cátedra, porque falavam que ele não era merecedor. Ele era filho do antigo catedrático, Pedro de Alcântara, e falaram que ele não era merecedor daquela cátedra. Tá? Se era ou não era, tá? É o que se falava. Professor Guilherme, primeiro problema, formado na Universidade da Bahia. Né? E aí os alunos colocam uma coisa, eu vou falar exatamente como os alunos colocavam para mim. O professor Guilherme era comunista, preto e baiano. A Faculdade de Medicina nunca iria aceitá-lo. Tá? Isso mostra o quanto de preconceito vem se enraizando na faculdade, né? Para que todos os alunos de todas as turmas falem exatamente da mesma forma sobre o professor. Tá? Com isso, o que está acontecendo aqui? A segunda turma do experimental, ainda ela começa com o peso que a primeira turma tinha. Mas, ao longo do ano, isso vai se perdendo. Por quê? A força de sustentação do experimental, como eu disse, cai pela metade. Tá? Aí, em 1969, a terraplanagem e a abertura de vias de acesso do HU é feito. Aí todo mundo fala o quê? Agora vai. Né? Não foi. Né? No mesmo ano, a verba é retida e as obras são paralisadas. Tá? Nesse ano houve um movimento muito grande para que se retomasse a liberação da verba, envolvendo todos os alunos, todos os professores, inclusive os contrários ao curso experimental. E os contrários ao curso experimental se manifestavam a favor da construção do HU porque eles queriam se ver livres do experimental. Eles não queriam o experimental lá no HC, contaminando, foi a palavra que eu ouvi, o curso deles. Tá? Bom, estamos na segunda turma. Tá? A segunda turma continua com aulas aqui e tal. O que está acontecendo? O governo militar começa a apertar o cerco. Muita gente começa a sair. Muitos alunos são presos. Alunos morrem. Muitos professores são presos. Professores são afastados. Né? Começa a se criar uma celeuma muito grande em relação à construção do ICB. A faculdade não quer abrir mão das suas ciências básicas. Na época, o prédio da doutora Arnaldo, ele era praticamente preenchido pelas cadeiras de ciências básicas. Por quê? As clínicas ficavam no HC. Então, a saída disso fazia um esvaziamento do prédio, esvaziamento físico mesmo. Além de estas ciências básicas estarem muito fundamentadas, muito enraizadas na pesquisa de altíssima qualidade que a faculdade desenvolvia. Então, o que começa a acontecer? Começa-se a fazer uma associação deletéria entre
o experimental e a reforma universitária. Tá? Por quê? O experimental, com aquele seu esquema de blocos, ele rompia os limites das disciplinas, das cadeiras. Então, para o experimental, não importava se eu tinha um super mega catedrático de anatomia. Importava o que a anatomia pode oferecer para a formação do médico naquela organização integrada. E isto começa a tornar o curso experimental bode expiatório da reforma. Isso vai minando também a força do experimental. E uma outra coisa crucial que mina a força do experimental. Reforma de 1968 proíbe que se abram cursos semelhantes na mesma municipalidade, sob a mesma administração. Então, não tem como eu justificar 2 cursos na faculdade de medicina. O que eu teria que fazer? Tirar o experimental de lá? Ah, mas como é que faz isso? Traz o experimental para cá? Não pode, está no mesmo município. Teria que levar o experimental para uma outra unidade. Então, isso foi se somando. Tá dando para perceber como a coisa vai ficando intrincada? Eu vou perdendo força política dentro da faculdade. Eu não tenho o hospital que era importante construído. Eu tenho uma legislação que está me pressionando. Tá? E, com isso, em 1972, quando a primeira turma vai para o internato já é fundido. Eles fazem turmas separadas, então tem a turma do experimental e a turma do tradicional. Só que eles cumprem um programa muito semelhante e vão todos para o HC. Ou seja, a lógica comunitária, preventivista, mais generalista que o experimental vem trabalhando ao longo dos 4 anos, ela se choca com a lógica especializadora do HC. Tá? Alguns dos entrevistados falam assim para mim: o experimental ele foi quase natimorto, porque ele não conseguiu montar uma turma. Porque mesmo a primeira turma, na hora do internato, que é a hora da prática, da ação mesmo, do saber fazer médico, ele teve que se submeter à lógica que ele combatia. Né? Outros dizem que não, que o internato ainda deu para... Isso aconteceu a partir da 3ª turma. Tá? Porque o que vai acontecendo? A partir da 3ª turma, as aulas já começam a voltar para a faculdade de medicina. Os professores, eles começam a ser destinados pela própria congregação da faculdade. Então, o catedrático, que não chamava mais catedrático, chamava titular, mas ele agia da mesma forma, ele falava assim, tem essas aulas aí do experimental, vão lá dar. Tá? E o experimental começou a ficar uma coisa cara. Cara em vários sentidos. Primeiro, aquele esquema de dividir a turma em vários grupos precisa de muitos professores. Tá? Ok, as cadeiras tinham muitos professores, só que não estavam ao mesmo tempo todos em sala. Tá? Nesse caso, estavam cada 10 alunos com um professor ao mesmo tempo, o semestre todo, o bloco todo, que seja. Tá? Isso reflete também na possibilidade de produção científica desse professor. Por quê? Todos nós que já passamos pela experiência da sala de aula sabemos a quantidade de tempo que demanda a preparação de uma aula. Né? E se esta aula for baseada em uma metodologia ativa, demanda-se muito mais tempo para preparação, para execução da aula e depois para análise e avaliação dessa aula. Tá?
Isso começa, perdão, a cobrar desses professores. E aí eu já tenho um ambiente que não está muito satisfatório, vamos falar assim. Tá? Eu tenho um ambiente que está cada vez mais se fechando e reduzindo os espaços que o experimental tem. E aí, em 1974, Carlos da Silva Lacasa é eleito diretor da Faculdade de Medicina, e uma das questões na plataforma dele era acabar com o experimental. Desde o começo, ele sempre foi contrário. Quando ele assume a direção, a primeira coisa que ele faz é finalizar. Então, em 1975, ingressa a última turma do experimental. A partir de 76, já tem um curso que é chamado de fusão, que é um misto de nada com coisa nenhuma. Da fusão? O primeiro fundido? Eu conversei com vários antigos alunos do curso de fusão e eles usam exatamente isso. Primeiro, eu fui fundido com essa segunda intenção mesmo, gente. Porque o curso de fusão foi um curso muito mal pensado, porque ele não dava conta nem das questões do experimental, nem das questões do tradicional. Tanto que ele dura 2 turmas. E a segunda turma do curso de fusão simplesmente já é uma turma tradicional e volta-se para o esquema do tradicional. Né? Aí, o que acontece? Em 1980, a última turma do experimental se forma. Em 1981, inaugura-se o Hospital Universitário. Ótimo. Né? Porém, é importante lembrar o seguinte. O experimental tinha o foco, tinha a necessidade do hospital universitário, mas também do centro de saúde, da atenção primária. Né? O centro de saúde foi construído a tempo. Então, em 1977, o centro de saúde Escola Butantã, ali na entrada do Butantã, ele começa a funcionar sob a administração da faculdade e, então, ele trabalha com a lógica prevista pelo experimental. Mas também recebe só 2 turmas, as 2 últimas turmas do experimental, que já estavam muito mescladas. Tá? O que eu queria reforçar aqui são algumas questões. Tá? Estou encerrando. Algumas questões. O experimental, ele vem sofrendo ataques ao longo das suas 8 turmas. Né? Um dos grandes ataques que ele sofre é que as estruturas físicas que ele precisa não ficam prontas. Né? O hospital que ele precisava fica pronto 1 ano depois que a última turma acabou. Né? O centro de saúde ele fica pronto para as últimas turmas só. Tá? Os espaços de sala de aula, de laboratório que seriam necessários aqui na cidade universitária, que estavam previstos no projeto, não são construídos. Então, o que acontece? A precarização do espaço cedido ao experimental é tão grande e vai aumentando tanto que, aos poucos, o experimental sai da cidade universitária e volta para a Faculdade de Medicina. E aí a gente sabe o que acontece quando a gente vai para a Faculdade de Medicina. Eu acho que todo mundo já entrou no prédio da Faculdade de Medicina. A primeira coisa que a gente faz é o quê? Né? É suntuoso aquilo. Tá? Tem uma escadaria e tal. É de encher os olhos. Tá? Não só o espaço, eu acho muito bonito de verdade. Não tô... O espaço é suntuoso, o espaço é muito, muito forte. Né? E atrás desse espaço, dando suporte para esse espaço, tem décadas de uma tradição que se provou a melhor. Então, quando o aluno sai daqui e começa a ter aula lá, automaticamente ele começa a ser aculturado lá. E ele começa a perder algumas
percepções que o experimental vinha arduamente trabalhando com ele. Tá? Outra coisa importantíssima que a gente falou muito, perda de sustentação política. Né? Num espaço-tempo de ataques constantes, ataques governamentais, de polarização, onde a Faculdade de Medicina sofreu intervenção, o HC sofreu intervenção, a Faculdade de Medicina foi cercada, invadida, etc. Tá? Muitos alunos presos. Um dos presos políticos mais longos é aluno da Faculdade de Medicina. Então, tudo isso, o que acontece? O experimental perdeu força política lá dentro, perdeu a sustentação, perdeu uma perna. E, com isso, foi se associando à reforma universitária. Uma associação que não era do projeto original, mas que foi sendo incutida nele, justamente por conta da forma de organização. Tá? Isso faz com que eu mude a lógica formadora. De uma lógica mais generalista, mais comunitária, que o experimental vinha trabalhando, mas que permitia a especialidade, eu insiro esse pessoal na especialidade. E aí, de novo, né, você entra no HC, o HC é um desbunde. É? Para quem gosta de medicina, o HC é de encher os olhos também. Tá? E com isso, eu vou, aos poucos, fazendo com que os alunos voltem para aquela lógica formadora. Tá? Outro elemento muito citado é o custo financeiro, humano e infraestrutural. Tá? Num tempo em que as destinações de verba estão cada vez mais escassas. Né? Construir coisas novas fica uma impossibilidade. Né? Ter 6 professores ao mesmo tempo com uma única turma é impossível, porque eu não tenho professor para as outras coisas. Então, isso vai se somando. Tá? Não sei se eu consegui dar esta dimensão do como isso vai se enraizando. Né? O que eu queria, então, sinalizar aqui para vocês, já fechando, é o que fica do experimental hoje ainda. Tá? A atenção primária. A Faculdade de Medicina não trabalhava com atenção primária em seu currículo, tem a atenção primária. Tá? O novo currículo foi iniciado em 2014, está um pouco diferente, mas à época do levantamento de dados, ainda havia um bloco de moléstias infecciosas. Os professores deste bloco, eles falam exatamente isso. Este bloco de moléstias infecciosas é resquício, ele foi construído no curso experimental. Tá? Outra coisa que sobrou, o Centro de Saúde Escola do Butantã, em funcionamento. Né? E o hospital universitário, que ele causa dúvidas se ele é uma permanência do experimental ou não. Por quê? A discussão é sempre assim. Quando o hospital universitário começou a funcionar, ele não tinha mais a prerrogativa de atendimento da comunidade do Butantã, que era a questão do projeto experimental. Tá? Não tinha mais o centro de pesquisa atrelado. Tá? A integração teoria-prática não era no nível do experimental. O controle do HU é interunidade, não é da Faculdade de Medicina. E existe um grupo de atendimentos que não são atendimentos secundários dentro do HU. Tá? Agora, tudo isso faz com que o HU seja sempre lembrado como não resquício do curso experimental. Entretanto, a pergunta é sempre essa.
Será que se teria construído o HU se não se tivesse o projeto experimental? O HU, ele vem atrelado no projeto. Quando a equipe apresenta o projeto experimental, ela apresenta uma organização curricular que tem o suporte do centro de saúde e do hospital universitário. Então, o HU provavelmente não existiria. Ou seja, eu acredito que o HU é sim também um resquício. Porém, fica a discussão. Eu queria só voltar. Como é que volta, gente? Voltou tudo. Eu queria voltar só numa aqui. Aqui. Esta aqui. Só para finalizar, só para fechar isto aqui. Um grande pecado, né? Usando um termo bem, que foi cometido no curso experimental é a ausência de avaliação comparativa. Tá? Não havia, segundo os relatos, não havia clima para se fazer uma avaliação comparativa como deveria ser feita. Tá? Entretanto, haviam avaliações constantes do curso. Né? O curso era constantemente avaliado pelos seus professores e pelos seus alunos em fóruns. Tá? A partir dessas avaliações do curso nos fóruns, daria para fazer uma análise extemporânea do que era, né? Qual seria a relação entre o tradicional e o experimental. É óbvio que a gente não pode fazer isso, né? Já se passaram mais de 4 décadas e seria muito leviano a gente pegar esses resultados e falar, olha, esse é melhor, esse é pior. Tá? Então, isso é uma grande perda, porque, enquanto experiência educacional, perdeu-se uma oportunidade única de currículo médico, de ter os 2 cursos ao mesmo tempo ali. Tá? Outra coisa que se perdeu e hoje recupera-se muito isto é os alunos da Faculdade de Medicina da USP, eles sofrem um processo de especialização super precoce. Né? É interessante como a gente ouve os relatos e as pessoas falam assim, meu filho entrou na USP, ele vai fazer o quê? Pediatria. Não, ele vai fazer curso de medicina, né? Não, ele vai fazer pediatria, ele vai fazer cardiologia. Quer dizer, ele já entra com a perspectiva de ser um pediatra, não médico. Tá? Isso é uma grande perda e que a comissão de revisão curricular, que foi feita em 2012, 2013, recuperou bastante. Né? Então, eu acho que o que acontece é assim. Agora sim. O curso experimental, ele teve problemas, óbvio. Né? E ele foi perdendo sustentação de tal maneira, que simplesmente ele não pôde ser avaliado. Né? Ele foi apagado da história da Faculdade de Medicina. Então, a gente volta àquela fala do comecinho, de quanto mais oportunidades como esta tiverem para resgatar o curso experimental, mais ele vai ocupar o seu local de direito na história, não só da Faculdade de Medicina, mas na história da construção de currículos médicos. Quem se interessar, o título da minha tese é Tramas da Tessitura Curricular. Está disponível no banco de teses da USP. Eu agradeço muito todos que estão aqui. Agradeço muito o convite para falar um pouquinho do experimental. E aproveito a oportunidade para, em público, expressar o meu agradecimento aos antigos professores que aqui estão presentes, pela coragem, pela disposição,
por acreditarem que era possível, sim, fazer diferente. Obrigada, fico à disposição. Obrigado, Patrícia. Bem, nós temos agora aqui um tempo para algumas perguntas e debates, e lembrando que o HU é certamente um assunto muito oportuno, uma vez que, bem recentemente, até se tentou tirá-lo da USP. Então, esse é um assunto candente, e eu só vou pedir, por causa da gravação do vídeo, que a pessoa se identifique. Meu nome é Marcelo Marcondes Machado e eu fui professor de clínica médica do curso experimental de medicina durante todo o tempo que ele existiu. Queria fazer 2 comentários. Você fez uma menção a um grupo que já existia e que estudava mudanças curriculares na Faculdade de Medicina. Esse grupo era constituído por Isaías Rau, aqui presente, por Eduardo Marcondes Machado, falecido, por Alípio Correia Neto, falecido, por Ulloa Barros de Ulloa Sintra, falecido, e, deixa eu ver se eu esqueci de alguém, e de Guilherme Rodrigues da Silva, falecido. Mas esse grupo existia, não falecido, ainda por 4 a 5 anos antes da criação do curso experimental. E era muito interessante porque permitia-se que as portas estavam abertas e quem quisesse poderia assistir. A conversa desses líderes na educação médica. E por isso eu me considero um agregado permanente a esse grupo, previamente à criação do experimental. Quando ele foi criado em 68 e foi aceita a sua criação, as ideias estavam prontas e o currículo pôde ser esboçado rapidamente, em 67, para dar início à primeira turma, 68. Um outro aspecto que eu quero mencionar é que houve uma pessoa chamada Eduardo Marcondes que, além de participar da ideia de ter necessidade para que os alunos de medicina tivessem ensino e possibilidade de pesquisa nos 3 níveis, primário, secundário e terciário, a necessidade para que isso acontecesse de ter um hospital de nível secundário, que hoje se chama Hospital Universitário. Eduardo Marcondes, ele gostava de dizer que ele fecundou, gestou e deu à luz o Hospital Universitário, bem como o anexo a ele de ensino e pesquisa. E isto tudo aconteceu num prazo curtíssimo para a época. Porque em 75... Posto de saúde também. Sim, vou falar. Porque em 65... em 75, o governo entregou à USP o Hospital Universitário e esse anexo. O anexo foi depois ocupado pelo ICB, porque estava, primeiro, não ocupado, e segundo, o ICB precisava de espaço, terrivelmente.
restou o HU, pronto para receber docentes, funcionários, alunos e pacientes, em 75. E isso só aconteceu em 81, porque a Faculdade de Medicina ficou estupefata de ter que dar conta de um hospital outro. E havia pessoas na Faculdade de Medicina, professores, que desconheciam que existia o HU e que existia o curso experimental. E, portanto, houve um prorrogamento muito de 6 anos para que o primeiro paciente, uma criança, fosse internada no HU. E havia um medo horrível de que esse HU, outro espaço grande e livre, pudesse vir a ser ocupado para outras funções que não a de ser um hospital. Então, este foi um aspecto que prejudicou demais uma certa continuidade do experimental, tendo um hospital secundário para atuar. Não com os alunos chamados experimentalistas, mas com os alunos chamados de medicina. 2 comentários que eu queria fazer. Eu quero falar, mas eu preferia ouvir antes o Paulo e o professor Isaías. São depoimentos muito mais importantes do que o meu. Eu sou Gerhard Malnick. Eu, na realidade, entrei no experimental como sucessor do professor Alberto Carvalho da Silva, que foi um dos líderes do experimental. Agora, E que fazia parte do grupo prévio. Você não mencionou o nome dele, né? E o doutor Alberto também foi um mortadela, né? Apesar de que na área básica da medicina havia de tudo, né? Havia coxinhas, eu sempre me considerei um coxinha. Mas eu era orientado do Alberto e fiquei com cor de rosa por causa disso. Quando eu fiz o concurso para titular, o antigo diretor do Instituto de Ciências Biomédicas, ele me chamou e disse: eu sei que você é comunista, eu sei que você é judeu. Para mim, todos os judeus são comunistas, e todos os comunistas são judeus. Então, eu estava muito definido lá, né? Agora, eu disse para ele: olha, isso é uma posição totalmente errada, né? Ou pelo menos tem algo de verdadeiro, mas tem muito judeu que é comunista e tem muito comunista que é judeu, mas não todos. E a área básica da Faculdade de Medicina, por exemplo, a fisiologia, que participou sempre do curso experimental, ela tinha tanto mortandelas como coxinhas, né? E quando o professor Alberto foi aposentado, ele era mais do lado da mortadela, mas não muito, né? Quer dizer, nenhum deles que eram considerados comunistas eram comunistas de verdade. Eles eram cor-de-rosas de várias tonalidades, né? Agora, tiveram alguns que eram bastante. Por exemplo, na fisiologia tinha o Thomas Mach, né? O Thomas Mach, que acho que era o único comunista de verdade. Ele ia à porta de fábrica para fazer discurso
para levantar os trabalhadores. Tinha um outro, que era o Mauricinho, né? Maurício Rocha e Silva Filho, que também era uma tonalidade um pouco mais clara, mas também era bastante rosa. Agora, ele também tinha alguns. O Núbio Negrão era bastante cor-de-rosa. Aquele outro como é que é o nome dele? Que morreu já. Juarez Aranha também era bastante cor-de-rosa. Agora, as duas pessoas mais, vamos dizer, influentes por causa de nível, que já eram professores associados, era o professor César Timoiaria, que veio de Ribeirão Preto, ele era coxinha típico, muito católico, né? E eu, que nunca fui católico, pelo menos não muito, né? Mas não era judeu, mas era alemão. Alemão era muito suspeito também. O Thomas Mack era de origem alemã e judia também. Então, mas a participação da área básica no experimental foi bem diferente da parte clínica. A parte clínica, de meu ponto de vista, queria criar médicos generalistas, como são hoje os médicos cubanos que nós estamos importando, porque falta muito médico generalista no Brasil, por causa do sistema capitalista nosso. Todo mundo quer ganhar dinheiro, e médico também quer ganhar dinheiro, que não é a característica do generalista, né? Todo mundo quer ser especialista e quer enriquecer. Então, esse é um grande problema da medicina brasileira, né? Há pouca gente que quer ser generalista. E por isso que estamos importando médicos cubanos, né? Agora, a área básica nunca se diferenciou muito entre experimental e tradicional. Claro que a área da bioquímica, o Isaías está aí para explicar melhor, também eles eram entusiastas dos grupos de trabalho, né, dos grupos de ensino. A fisiologia também era, mas a fisiologia em si sempre dava aula ao mesmo tempo para o tradicional e para o experimental. Então não era muito definida, né, até o fim. E na área básica tinha áreas como a histologia, que era mais tradicional, mas que participava bastante no ensino do experimental. E a parasitologia não participava nada naquele tempo, ela mudou muito agora, ela foi ressuscitada pelo Ernei Camargo, né? Hoje em dia, não sei se todo mundo é coxinha lá, ou quantos dos outros tem lá, né? Mas no tempo do experimental, ela não participava muito da ideia do experimental. Microbiologia também não, né? Então, quem participava mais era bioquímica e fisiologia, a meu ver. Estamos ansiosos por ouvir Bom, não dá para contar uma história muito longa, mas a faculdade era extremamente ortodoxa. Professor, mais perto do microfone. Aquele prédio com um desperdício monumental de dinheiro da Rockefeller, onde um professor tinha um andar ou meio andar em geral, tinha uma sala em 3 lugares para os seus assistentes, um anfiteatro que era dele,
e uma sala atrás do anfiteatro onde ele se retirava para preparar a aula. Vamos lá, era um luxo incrível. Uma escola onde era proibido discutir o currículo da outra matéria ou disciplina. Tinha 3 clínicas médicas e 3 clínicas cirúrgicas, mas você não podia discutir. Cada um era dono e que depois ficaram donos de áreas enormes do Hospital das Clínicas. Eu tive uma vida meio complicada. No segundo ano eu resolvi dizer que era impossível formar um médico que não entendia o que aconteceu em Hiroshima e como funcionavam as radiações do controle genético. E dei uma aula. Segundo ano, no primeiro ano, e eu tinha um chefe extremamente liberal que chamava Jaime Cavalcante, que inventou o fundo de pesquisa da universidade, que se converteu na FAPESP. O Roberto participou de muitas dessas coisas, o médico Roberto, mas a FAPESP surgiu daquele fundo de pesquisa. O Roberto foi o primeiro diretor. Não, o primeiro presidente foi o Cavalcante. E que foi quem negociou aquele 1% da FAPESP. O Paulo Pasolini. Além de compositor, era cientista. E há pouco tempo me aparecem 2 sujeitos da neurologia, vai pedir um capítulo de um livro que nunca saiu, e como tal, eu acabei escrevendo um outro livrinho particular, que eu tenho um número de cópias muito limitado, posso emprestar, não posso dar, onde eu discuto o 4º andar da faculdade, e muita coisa importante surgiu, não só a FAPESP na mão do Cavalcante, mas a Funbec, que criou a indústria de eletrônica médica, recém-liquidada pela Philips, como a fábrica de insulina lá em Minas foi liquidada, e nós voltamos a ser uma colônia dos grandes países. E eu estou lutando no Butantan exatamente por causa disso, porque eu tentei inovar e fazer. É muito difícil para a universidade, que pensa que publicar um artigo numa revista boa, bem peneirada, e pensar que aquilo se converte numa realidade. O único lugar onde dá o salto da bancada para a produção, até hoje, é o Butantan, e não tem outro lugar no mundo. Porque os grandes centros de pesquisa abdicaram de fazer as coisas. O Instituto Pasteur não faz vacina. E assim por diante. Então, eu conto nesse livrinho uma opção de coisas positivas, importantes, e algumas coisas negativas. Com um colega lá da fisiologia, que apresentou pela 3ª vez uma tese, o metabolismo basal das jovens brasileiras, e esse número vinha aumentando até que eu fiquei vermelho de vergonha quando um dos membros da banca examinadora disse: como é que esse número vem aumentando, que são mulheres que fizeram internato no CRB, Colégio Rio Branco, que não existe esse internato há muitos anos, só conseguiu achar mais gente. E, apesar disso, o Alberto quase perde o concurso, e essa pessoa, que não precisa dizer o nome, quase ganha o concurso. Era um total vigarista. Vigaristas apareceram muitos da faculdade. Na histologia, quase ganhou quando o Oria morreu na histologia. Uma pessoa, também não vou dizer o nome, que era um endocrinologista que diagnosticava seus pacientes colocando uma bola de gude no umbigo. E ia ser professor catedrático. Finalmente o Junqueira ganhou, e o Junqueira foi muito importante no curso experimental também. Eu sempre acreditei que não se ensina, se aprende. E aprender, principalmente na área médica, representa que aquele médico vai passar o resto da vida aprendendo.
e tem que tomar cuidado para não ser vendido para o leigo que bate na porta e diz: eu sou representante da Merck ou outra coisa qualquer da vida, e o meu produto é o melhor. E então esse problema de aprender implicava numa coisa que durante o experimental morreu. Eu saí do país, inclusive, porque os livros tradicionais, eu não vou citar os nomes, antes do Junqueira teve um sujeito chamado Max Van Brum, não vou falar no livro do Chiarucci ou do Tessy, eram sempre os mesmos, e em alguns casos herdados de pai para filho, como o livro de farmacologia do Goodman Gilman, que são famosos. A ideia que você não podia criar, e que eu aprendi quando eu lidei com a Funbeck, e acabei trabalhando no MIT com um físico importante, que aceitou o desafio quando os russos puseram o primeiro homem no espaço. Perguntaram para ele: o que é que nós vamos fazer? Vamos ensinar mais ciência. Não vamos fazer mais foguete. Vamos ensinar mais ciência. E remodelou o ensino secundário nos Estados Unidos. Então, eu imaginava, pessoalmente, que o experimental tinha que fazer uma série de livros novos, curtos e interessantes, para ensinar uma doença. E cheguei a escrever um livro que foi depois impresso nos Estados Unidos, chamado Anemia da Molécula à Doença. Mas isso não aconteceu. Então o experimental perdeu a chance de criar uma inovação que não ficava só intramuros. E o experimental foi muito importante, como olhou a Sintra, que me deu a mão para trazer meu departamento para a cidade universitária, dizer: nós temos uma universidade, nós temos um conglomerado de faculdades, onde a medicina não integrava, direito nunca entregou, a Poli integrou, mas veio monoliticamente numa área restrita do campus, e a Universidade de São Paulo era uma fantasia, porque não existia, era uma coleção de faculdades completamente independentes, que se reuniam naquele conselho universitário com a mesma regra que tinha a Faculdade de Medicina. Eu não discuto o que é da sua competência, você não discute da minha. E sempre concorda com não interferir na competência dos outros. Muita coisa aconteceu positiva e muita coisa não deu tempo de acontecer. Você citou. Uma das coisas que não deu tempo de acontecer foi criar o material para o aluno aprender, e que deu origem, na realidade foi antes as coisas da Funbeck, que deram origem à editora da Universidade de São Paulo, que era para fazer isso. Não era para juntar livro de outras editoras a uma altura que o prédio ia ruir, literalmente ia ruir. A indústria comprava qualquer livro de qualquer editora e estocava. E não fazia nada com o livro. Obviamente, tinha uma história meio atrapalhada nisso. Mas, enfim, eu acho que o experimental foi uma coisa de um certo impacto. O hospital universitário era para ser um hospital de ensino. No HC se perde. Eu não sei, até hoje, não tenho ido frequentemente, com todos aqueles pacientes do corredor, como é que o paciente não toma o remédio errado. Aquilo é uma loucura enfreada, que não tem jeito, porque todo mundo acorda para o Hospital das Clínicas. Não é culpa do Hospital das Clínicas, mas não é possível ter gente, só falta pôr gente no banheiro lá. E com aquele sistema onde cada enfermaria tinha um dono. E o dono, numa certa época, dos cirurgiões, era megacolo, megaesôfago. O resto não interessa. Nem admite no hospital. Porque eles queriam estudar megacolo, megaesôfago. Puramente para saber o tamanho do guarda-chuva para dilatar o megacolo.
Mas, enfim, eu acho que a faculdade teve aspectos positivos e negativos e teve uma série de problemas. O Maurício Rocha Silva, perdendo o Charles Corbett, desculpe o nome, que nunca tinha feito uma experiência da vida dele, era impossível. Eu assisti o concurso do DECUR e estava um professor que já morreu, da Santa Casa naquela época, ou na faculdade, esqueci o nome dele no momento, e ele disse para os alunos, não existe concurso, está tudo resolvido antes. E sempre teve tudo resolvido antes. Então, o ambiente criado basicamente por João Sidra, que foi o primeiro que entendeu que medicina é uma ciência e que trabalhava no laboratório e fazia as análises dele, de onde surgiram todos esses laboratórios, que hoje são tudo parte do mesmo cartel, como as drogarias são parte... Descobriram que se não mudar o nome, não tem problema. Você pode ter 3 ou 4 drogarias diferentes e o cálice não se amola, porque você não trocou o nome original. Mas nenhuma delas pertence a nenhuma empresa brasileira. Então, nós estamos aos 90 anos, é um desastre. Aos 90 anos, eu voltei a assistir um desastre no Butantã, que agora está sendo, quem sabe, corrigido, é muito difícil. O Vital Brasil já tentou corrigir uma vez. Eu tentei corrigir uma vez, é muito difícil. E a integração entre a universidade e o Butantã, que é o nosso vizinho, nunca foi possível. Porque a mentalidade no Butantã é que eles eram os grandes pesquisadores, eram pesquisadores de coisa nenhuma, e do lado de cá estavam os professorzinhos. E o portão estava sempre fechado. Então, tem que haver uma mudança de atitude que ultrapassa o ensino médio. Mas, de toda forma, nós tentamos fazer uma coisa nova, depois sentamos no comitê que criou o curso médico em Brasília, e foi uma outra experiência que também não deu certo, ou deu certo com limites, onde uma das coisas complicadas era que eles queriam que a comissão aprovasse que a Faculdade de Medicina de Brasília não tivesse hospital de ensino. Então, recentemente eu andei pelo interior, aí lá perto, não me lembro onde foi, onde eu vi um hospital de ensino, que é da Unesp. Não sei como ele funciona. Mas seria o único hospital de ensino. O Alípio foi o sujeito que não só pressionou pelo hospital, mas ele pressionou pelo centro de saúde. Ele diz, os alunos têm que ver um paciente que não está morrendo na cama. E a solução dos alunos, antes de eu ser aluno da faculdade, já tinha inventado uma coisa brilhante. A faculdade de medicina não ensinava nem dar uma injeção. Então eles criaram um lugar no Meretrício para dar injeção de bismuto. Foi assim que eles aprenderam a dar injeção, porque elas não reclamavam. Então, e hoje eu levantei o desafio. Eu aprendi a dar injeção na Liga da Sífilis. Ainda hoje eu levantei o desafio que o Ministério realmente acordou, que a sífilis voltou a ser sífilis transmitida de mãe para filho, e a solução é penicilina, que ninguém quer fazer, porque é muito barata. Não tem nenhum laboratório farmacêutico que se dispõe a fazer penicilina G. Eu falei, bom, se não tem nenhum, que o Butantan faça uma fábrica de penicilina. Talvez vai sair. Mas, enfim, é um país... Eu voltei a esse país estimulado por um livro que foi vendido no chão, no viaduto do chá, de um alemão, que escreveu, foi retirado do campo de concentração para escrever para o Getúlio um livro chamado Brasil, País do Futuro.
Stefan Zweig. E eu voltei para o Brasil, ainda na fantasia que somos o país do futuro. Duvido que eu vou assistir o país do futuro. Valeu a pena o esforço, para dizer a verdade. Bom, José Carvalheiro, eu sou membro do Observatório de Inovação e Competitividade aqui do Instituto de Estudos Avançados. De que posição eu falo? Eu sou formado na Faculdade de Medicina, fui aluno do Isaías, contemporâneo do Malnick, me formei em 61, me associei na Faculdade de Medicina ao Samuel Pessoa, que era muito punido, né, pelas posições que tinha, e que foi quem me indicou para ir ser professor em Ribeirão Preto, onde eu fiz toda a minha carreira, cheguei a professor titular, inicialmente na parasitologia e depois na medicina social. O que eu queria rapidamente, porque nós já estamos esgotando o tempo, né? Eu queria só fazer alguns comentários de contexto, né? Coisas que ocorreram simultaneamente. Uma delas foi bem explorada pela Patrícia, que é a reforma universitária, não é? Que ela ocorreu praticamente nesse mesmo contexto e foi associada ao curso experimental num caráter negativo. Eu sofri um pouco isso, como eu fui para Ribeirão Preto, com Hélio Lourenço de Oliveira, que acabou sendo cassado pelo AI-5 no exercício da reitoria, é o reitor da USP que foi cassado, né, pelo AI-5. Ele conduziu muito o processo da reforma universitária e isso ficou atribuído mais a Ribeirão Preto, pejorativamente, da mesma forma que pejorativamente estava associado ao curso experimental. Nos acusavam, agora estou falando do Ribeirão Preto, de que nós fizemos a reforma universitária, mas não fizemos o mesmo que nós propusemos que se fizesse aqui, com a criação dos institutos. A Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto continua a ter departamento de fisiologia, de bioquímica, enfim. Então, esse contexto a Patrícia já comentou. Eu queria mencionar dois outros contextos, que na década de 60, eu não tenho certeza, porque eu participei do esforço em Ribeirão Preto, mas ele se transferiu para Botucatu, pelo menos, e para outros cantos, a criação do Ciências Biológicas Modalidade Médica, que, de alguma maneira, eu tenho a impressão que tinha influência da proposta que Isaías, Malnick, Guilherme, enfim, Eduardo estavam fazendo para o curso experimental, que também tiveram um processo. Aliás, eu te aconselho, se você ainda pretende orientar algum aluno para prosseguir nesta linha, verificar nascimento, crescimento, decréscimo e óbito dos cursos de ciências biológicas modalidade médica, que também acabaram se incorporando, foram excedentes que acabaram ocupando essas vagas, que acabaram passando para os cursos médicos e que acabaram se formando da mesma maneira que... Bom, então, são duas coincidências, a reforma universitária e os cursos de ciências biológicas da modalidade médica. Uma terceira importante coincidência foi que, com a reforma universitária, acabando a cátedra, deixou de ter sentido chamar-se a nossa associação de Associação de Auxiliares de Ensino, que tinha sido fundada por Fernando Henrique Cardoso, Alberto Carvalho da Silva e coisa, e que se chamava Associação de Auxiliares de Ensino, porque havia o catedrático e o resto éramos todos auxiliares de ensino. E ela passou a se chamar ADUSP, Associação dos Docentes da USP. O Conselho Universitário passou a aceitar representantes de categorias e a ADUSP acabava organizando a eleição destes 5, né, que eram 5 categorias, além dos titulares, que não tinham representação própria, e essa era a chamada bancada da ADUSP, da qual eu fazia parte em 78 como representante dos livres docentes. Eu estou dizendo isto porque aí uma terceira coincidência. Em 78, se discutiu no Conselho Universitário a criação, a transformação do HU, que nem havia sido instalada de fato, numa fundação privada, fundação de direito privado.
E o reitor Valdir Oliva tinha dito, isso aqui está decidido e ninguém... E nós fizemos uma bruta de uma briga para impedir que o HU, ao invés de ser uma unidade ligada à USP, fosse uma fundação de direito privado. E aí eu escrevi um artigo, passei para a Patrícia agora, em dezembro de 78, 30 de dezembro, eu passei para ela agora, um artigo que se chamava No Reino da Dinamarca, né? Em que eu, ao combater a criação de uma fundação de direito privado por HU, comentava que devia se associar o HU ao já extinto, naquela altura do campeonato, 78, o curso, então fazia. E só uma curiosidade, isso foi dezembro de 78, a Alma Ata foi setembro de 78. No meu artigo eu não digo uma palavra sobre Alma Ata, e, no entanto, eu comento que o curso experimental praticamente tinha incorporado as ideias que acabaram se tornando universais, não é? Atenção primária em saúde, na conferência de Alma Ata. Só fazer esses comentários dessas coincidências, que era um momento também importante. A ditadura, não é? O AI-5 de 68, e a prisão de pessoas, como você comentou. Mas essas outras coisas que foram importantes, acredito eu, a criação da DUSP foi uma coisa importante, e essa história desses cursos de CB modalidade médica, que eu gostaria de ver alguém com o teu fôlego para mergulhar neles, porque eu acho que eles tiveram o mesmo destino. Eles tiveram assim foram mais fatos ainda do que o curso experimental da Faculdade de Medicina. Sim, por favor. Não, pode. Então vamos. Estamos já avançados na hora, então vamos só acelerar agora. Eu sou Antônio Carlos Cassola, do ICB, Instituto de Ciências Biomédicas dessa universidade. Eu tenho, acho que, 3 comentários a fazer. Eu acho que a ideia do professor Isaías Hall de uma federação de escolas com a criação da Universidade de São Paulo de 34 foi superada pelo Fernando de Azevedo, quando ele criou a Faculdade de Filosofia. A Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras era, de fato, a ideia de uma universidade no sentido medieval. Maria Antônia era uma experiência... Era uma experiência de universidade no sentido das universidades italianas, da Idade Média, né? E a reforma universitária destruiu a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, que era o embrião, que era alguma coisa que tinha a característica de uma, de fato, universidade. O segundo comentário que eu gostaria de fazer é sobre a questão, eu acho que o curso experimental de medicina foi criado em uma hora. A Faculdade de Medicina nunca resolveu a questão do seu currículo. Foi criado em uma hora, num momento muito complexo da história política do país, né? Quer dizer, o Instituto de Ciências Biomédicas... Continua tendo, né? Mas há alguns interregnos um pouco mais prolongados, que às vezes... Né? Mas ele foi criado num momento... Quer dizer, o ICB, obviamente, foi incluído nessa ideia de separar a ciência básica da ciência clínica, mas acho que tem mais coisa. O ICB faz parte do acordo McUsaid, né? Quer dizer, o acordo McUsaid foi fundamental na definição da reforma universitária, né? E tinha uma filosofia por trás, que era a ideia do college americano, que a Faculdade de Medicina voltou a cotejar, mais recentemente, do college americano. Então, eu acho que era um momento extremamente complicado na história política do país, de São Paulo e da Universidade de São Paulo, quando se criou o curso experimental de medicina, que era uma iniciativa menor. Ele não tinha relevância, por exemplo, de tirar a física da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, matemática, e destruir, de fato, a ideia da universidade, pulverizando esses institutos, né? E, curiosamente, para encerrar, a Faculdade de Medicina está tentando de novo. Quer dizer, ela fez
E agora ela tomou uma iniciativa, um grupo dentro da Faculdade de Medicina tomou uma iniciativa de se assessorar de universidades americanas e uma portuguesa para fazer uma avaliação dos estudantes. E chegou à conclusão que os estudantes têm uma formação básica muito ruim. A clínica nem é tão ruim, mas a formação básica deles é muito ruim. Então se tentou fazer uma reforma curricular, improvisando uma espécie de college. Eu participo disso. E é uma coisa que, obviamente, estava fadada, uma iniciativa que estava fadada ao desastre. Quer dizer, você não consegue mudar a mentalidade do estudante, a expectativa dele, etc. Mas eu acho que uma das iniciativas da reforma foi, de fato, instituir o college entre nós. Né? Que nós, no ICB, chegamos a um momento, eu era pós-graduando do ICB, né? Eu dei aula numa sala que tinha estudantes de medicina, veterinária, odontologia. Quer dizer, era uma balbúrdia, né? Quer dizer, é uma coisa que não tinha sentido nenhum, porque os estudantes entravam já com uma expectativa, passavam pelo vestibular e a ideia de college não existia. Né? Mas então, eu acho que uma questão muito importante é que o experimental, de fato, foi uma experiência inacabada, quer dizer, ele foi extinto assim numa penada sem nenhuma consideração acadêmica sobre a validade daquilo. Né? Eu me lembro quando nós entramos no que é o ICB3, que era a unidade básica de pesquisa, uma quantidade enorme de equipamento estragado, sob goteira, destruído naquele negócio. Quer dizer, enfim, são dessas coisas que... Mas a questão da Faculdade de Medicina, eu te aconselharia até a dar uma olhada. Eles estão tentando fazer uma reforma no curso médico, porque eles não têm resolvido a questão. Uma população imensa de estudantes, são quase 200 alunos. Né? Quer dizer, não há condição mínima de atender de uma forma organizada, regular, o ensino de medicina para esses estudantes. Né? E se tenta fazer alguma coisa, quer dizer, com essa residência extremamente prolongada agora, sem alguns têm um debate intenso lá dentro sobre a formação básica do médico generalista e a formação específica do residente. Enfim, essa questão ainda é uma questão latente, não resolvida na Faculdade de Medicina. Eu queria só fazer um comentário. Eu vou discordar no seguinte sentido. Eu acho que o experimental ele só existiu porque existiu naquela época. Eu acho que hoje não teria aquela efervescência do começo dos primeiros anos da década de 60 que fazia com que as pessoas reivindicassem coisas diferentes, buscassem coisas diferentes. Né? Eu acho que o experimental ele sofre por ser um produto da época dele, e não por estar fora da época que ele deveria ter acontecido. Mas aí são visões. Uhum. Não, eu acho que, infelizmente, a gente vai ter que interromper. Algumas pessoas têm aula agora. Eu sinto que esse foi não só uma espécie de ajuste de contas, não é? Com um passado que ainda permanece muito vivo, mas ao discutir um curso como esse, experimental de medicina, nós estamos repassando questões que são problemas da USP como um todo, em primeiro lugar, e, em segundo lugar, as questões políticas prementes em que vivemos e que todas essas outras intervenções que nos complementaram remetem à discussão do país enquanto país, não é verdade? Então, eu só posso agradecer por você ter propiciado, Patrícia, esse debate e vou, então, convidá-los a esperar talvez um tempo de... Tem sido umas 2, 3 semanas, né, Cláudia, para fazer a edição da... Isso. Pois não.
Bem rapidinho para não... Eu sou José Pinhato Toshi, eu sou livre docente do Departamento de Cirurgia e comecei a trabalhar no Hospital Universitário quando a cirurgia foi para o Hospital Universitário. Então, hoje, eu consigo falar tranquilamente porque esta história, o professor Mauni, que foi meu professor, só o professor Isaías House, que não foi meu professor. Então, essa história eu vivi inteirinha, né? E eu fui a primeira turma da fusão, né? Nós fomos os primeiros fundidos, e hoje eu vivo a história do Hospital Universitário como um espaço de docência, né? Que você é extinto também. Isso aqui é em curto espaço de tempo extinto, né? Em curto espaço de tempo eu vou conseguir ser as duas coisas, um fundido e um extinto. Então hoje foi muito agradável ouvir a história. Eu fiquei quieto aqui porque eu acho que é um marco essa história. Foi uma reunião que precisa realmente ser divulgada, porque tem uma parte da história aqui na frente que não pode ser perdida, né? E hoje nós estamos tentando reativar, em termos de faculdade de medicina, o que foi o curso experimental, mas não sem efervescência, de uma forma totalmente engessada, né? Porque está muito evidente que você precisa fazer um ensino diferente, né? Só que naquela época existia uma efervescência para isso. Hoje existe um engessamento, nós estamos perante uma sociedade totalmente diferente, uma estrutura diferente, e hoje a proposição de você mudar, ela vai mais para o corpo docente do que para o corpo discente. E naquela época a proposição de mudança era mútua, né? Então hoje nós estamos com um grande problema como reintegrar o ensino médico, com essa filosofia perante um corpo discente, absolutamente inerte. Aliás, obrigado, mas esse é um dos objetivos aqui do professor Saldiva. Era que nós fizéssemos essas palestras também para os alunos. Por isso nós estávamos tentando fazer algumas fora daqui. E vamos continuar. A próxima palestra, já gostaria até de convidá-los, é do professor Jeffrey Lesser, no Emílio Ribas, dia 6 de junho. Okay. Obrigado, então. Tribunal.